Beleza? Então, vamos começar a nossa revisão de eletrônica, ok? O que é eletrônica mesmo? Eletrônica é a ciência que tem o objetivo de controlar a eletricidade, certo? O que é a eletricidade? Energia elétrica. São elétrons em movimento. Elétrons em movimento produzem energia, e energia elétrica. Como é que acontece a eletricidade? Para acontecer a eletricidade é necessário geradores de eletricidade e consumidores de eletricidade. O que são os geradores de eletricidade? São as fontes de tensão elétrica. Fontes de tensão. O que é a tensão elétrica? Tensão é uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Ok? Então a gente representa uma fonte de tensão através desse símbolo. Ok? Essa fonte de tensão então tem dois pontos, né? Ponto A, ponto B. Entre esses dois pontos existe uma tensão elétrica. A tensão elétrica é medida em volts, unidade de tensão elétrica. Quando a gente aplica essa tensão elétrica numa resistência, aparece uma corrente elétrica, ok? Essa resistência é medida em ohms, a corrente é medida em amperes. E aí existe uma lei chamada lei de Ohm que relaciona corrente como sendo a tensão sobre a resistência. Ok? O que é a resistência, então? Para a gente entender o que é a resistência, né, que é a dificuldade, a oposição à corrente elétrica, a gente precisa entender a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes. Materiais condutores são os materiais que permitem facilmente a corrente elétrica. Materiais isolantes, ao contrário, não permitem a passagem da corrente elétrica. Materiais condutores têm uma resistência muito pequena, resistência muito baixa. Materiais isolantes têm uma resistência muito alta, por isso que a corrente é muito pequena nos isolantes. Só que entre os condutores e os isolantes existem os semicondutores, ok? Materiais condutores normalmente são metais, os principais materiais condutores são o cobre e o alumínio. Materiais isolantes são plásticos, papel, borracha, o próprio ar, né, são isolantes. E os semicondutores, eles estão no meio, entre os condutores e os isolantes. Os principais semicondutores são o silício e o germânio, ok? Bom, mas como é que faz para controlar a eletricidade? Precisa de dispositivos que propiciem esse controle. E isso aconteceu graças ao desenvolvimento da eletrônica em estado sólido com os semicondutores. Semicondutor, o silício, por exemplo, é um material que possui 4 elétrons na sua última camada, na banda de valência. E ele se arranja formando cristais, formando arranjos tridimensionais nos átomos do silício. Ok? O silício intrinsecamente possui esses 4 elétrons. O que é um semicondutor intrínseco? Aquele que é puro, que não tem outros materiais, certo? Mas para se obter esse controle da eletricidade, existe um processo chamado dopagem, que é a adição de outros materiais ao material original, ao silício. Então pode-se adicionar materiais ou com 3 elétrons na banda de valência ou com 5 elétrons na banda de valência, ok? Então esse arranjo cristalino de um material que tinha 4 elétrons, a ele vai ser adicionado essa impureza, esse material dopante. E aí então a gente obtém 2 novos elementos.
o elemento N e o elemento P. Ok? O que é o elemento N? N vem de negativo. Negativo porque o elétron tem carga negativa. Então, o elemento N é o material semicondutor dopado com um outro elemento que tem 5 elétrons na banda de valência, um elétron a mais. Certo? O elemento P é um material semicondutor dopado com um elemento que tenha 3 elétrons na banda de valência. Ok? Então, o elemento N vai ter átomos com elétron a mais, o elemento P vai ter átomos com um elétron a menos. Não quer dizer que esteja eletricamente desequilibrado. Por quê? Porque esses átomos do elemento dopante, eles têm, por exemplo, um elétron a mais, mas tem um próton a mais também. Então ele é neutro, ele é eletricamente equilibrado. Esse dopante que tinha um elétron a menos também tem um próton a menos. Então também é neutro. Mas a grande mágica acontece quando se junta esses dois materiais. E aí a gente tem uma junção, uma junção PN. Junção. O que acontece quando se junta então um material N com um material P? Alguns elétrons do material N passam por o material P, certo? Por causa que esses elétrons podem se movimentar mais ou menos livremente, certo? E aí então cria uma região chamada de região de deflexão, onde existe um desequilíbrio. Esses elétrons que passaram para cá deixam um espaço chamado de lacuna nesse material, e eles chegando aqui, eles têm uma carga negativa a mais desse lado. Então essa região de deflexão é uma região onde existem átomos em desequilíbrio. O que acontece graças a isso? Quando a gente polariza esse material com uma fonte de tensão externa, a fonte de tensão externa, ok? Dependendo da polaridade dessa fonte, essa região de deflexão aumenta ou diminui. Se eu polarizo uma fonte de tensão com o positivo no material P, os elétrons que têm a facilidade de passar de um lado para o outro vão passar facilmente. Portanto, existe uma grande corrente. A gente chama isso de polarização direta. Okay? Mas, se eu inverto essa fonte de tensão, polarizo ao contrário, a gente chama de polarização reversa ou inversa, polarizado reversamente. Aí essa região vai aumentar e os elétrons não conseguem, os elétrons saturam essa região de deflexão, não conseguem mais passar de um lado para o outro. Portanto, a corrente é muito pequena, muito próxima de zero. Então, isso define um componente chamado diodo semicondutor, que é um componente eletrônico que tem essa característica, ele só permite a corrente em um sentido. Quando ele está polarizado diretamente, ele permite a corrente. Então, a gente pode fazer uma aproximação e criar um diodo ideal. O que é um diodo ideal? O diodo ideal, quando ele está polarizado diretamente, ele permite a corrente. Se ele permite a corrente, a tensão sobre ele, que a gente vai chamar de VD, é igual a zero, independente da corrente. Ok? Permite a corrente, tensão é zero. Já quando ele está polarizado reversamente, ele não permite a corrente. Ou seja, a corrente vai ser igual a zero
independente da tensão, do VD. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Isso é bem básico da eletrônica. Bom, conhecendo então esse dispositivo, o nosso diodo semicondutor, okay? Esse diodo, como cada terminal desse diodo recebe um nome, certo? Então a gente tem o anodo e o cátodo. Quando é que ele está polarizado diretamente? Quando eu tenho tensão positiva no anodo, tensão negativa no cátodo. Quando é que ele está polarizado reversamente, o contrário. Ok? Diodo semicondutor. E aí a gente pode começar a analisar os circuitos eletrônicos. Hoje em dia tudo depende de eletrônica. Ok? Só existe celular por causa da eletrônica. Né? A maioria dos equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos em casa são eletrônicos, até os carros. Os veículos estão se tornando veículos elétricos atualmente, ok? E mesmo os veículos a combustão dependem da eletrônica atualmente para funcionar. Então a gente começa a ter circuitos que utilizam diodos. Temos um circuito com uma fonte de tensão, uma resistência e um diodo. Como é que eu vou analisar esse circuito? Então, o primeiro passo é verificar se o diodo está polarizado diretamente ou reversamente. Como é que a gente faz isso? A gente parte da fonte de tensão, o positivo está chegando no anodo, o negativo através da resistência está chegando no cátodo. Se está acontecendo isso, o diodo está polarizado como? Diretamente. Se o diodo está polarizado diretamente, qual é a tensão sobre ele? Zero. Ok? Bom, mas e aí? Como é que a gente pode calcular as tensões e as correntes? Então, para isso a gente precisa dos pré-requisitos tanto da matemática como da eletricidade, certo? O que eu coloquei aqui como a lei de Ohm, né, é uma expressão matemática, certo? Então eu preciso saber que para calcular a corrente, preciso dividir a tensão pela resistência. É uma expressão matemática em que eu tenho variáveis. Essas variáveis são representadas através de números de quantidade e nós técnicos utilizamos a notação científica, ok? Então os números são representados numa mantissa e num expoente, numa potência de 10. Então eu preciso conhecer essas potências e esses símbolos de múltiplos. Uma potência de 10 à terceira, 1000, a gente utiliza o múltiplo K e assim por diante. 10 a menos 3 é mil. 10 a sexta é mega, 10 a menos 6 é micro, ok? São os múltiplos que a gente utiliza para representar a notação matemática científica, ok? Da eletricidade, a gente também aprende a associação de resistências. Então, a gente pode associar resistências em série e resistências em paralelo. O que são resistências em paralelo? Qual é a definição de resistências em paralelo? Elas começam em um ponto e terminam em outro. Ok. Em outras palavras, a tensão nelas é a mesma. Resistências em paralelo são aquelas cuja tensão é a mesma, não é tensão igual, a tensão tem que ser a mesma, elas estão nos mesmos pontos. Se eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B, essas resistências estão em paralelo porque a tensão é a mesma. Quando eu tenho duas resistências em paralelo, eu posso calcular uma resistência equivalente a essas duas aqui. Essa resistência equivalente é calculada pela soma das condutâncias. O que é a condutância? O inverso da resistência.
Então, a resistência equivalente das resistências 2 e 3 é a soma das condutâncias. Condutância do R2 é 1 sobre R2, condutância do R3 é 1 sobre R3, ok? Como eu quero a resistência, é o inverso da condutância, ok? Resolvendo isso aqui matematicamente, eu tenho R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, ok? Então, maneira de se calcular resistências em paralelo. E resistências em série? O que significa componentes em série? Mesma corrente. A corrente é a mesma. Então, no paralelo, a tensão é a mesma. No série, a corrente é a mesma. Então, eu posso calcular uma resistência equivalente total, que vai ser simplesmente a soma das resistências. Então, a resistência equivalente total vai ser R mais a resistência equivalente 2, 3, que é essa daqui de baixo. Entenderam, pessoal? Bom, agora eu posso calcular a corrente. A corrente vai ser a tensão, dividido pela resistência equivalente total. Mas por que acontece isso? Tá, então a gente precisa de mais dois conceitos que são lá da eletricidade. Quais são esses dois conceitos? Um tal de Kirchhoff, ele percebeu o funcionamento da eletricidade e ele elaborou duas leis, a lei das malhas e a lei dos nós. O que diz a lei das malhas de Kirchhoff? Que o somatório da tensão em uma malha é sempre zero. Nesse caso aqui, o que é uma malha? Uma malha é um circuito fechado. Um circuito fechado que pode existir corrente. Ok? Se o somatório das tensões tem que ser zero, significa que essa tensão, a tensão da fonte, tem que ser igual à soma da tensão do diodo mais a tensão dessa resistência mais a tensão da resistência de baixo aqui. Ok? Entenderam? Primeira lei de Kirchhoff. Então aqui eu tenho uma expressão. V vai ser igual a VD, tensão do diodo, mais VR, tensão da resistência de cima, mais a tensão V da tensão do R equivalente 2, 3. Por que eu coloquei a tensão do R equivalente 2, 3 e não a tensão do R2? Poderia ter colocado a tensão do R2, estaria correto. Mas ela é a mesma da tensão R3, que é a mesma da tensão equivalente 2, 3, que está aqui. Entenderam, pessoal? Então, a lei das malhas é a primeira que nos ajuda a calcular. A segunda lei de Kirchhoff é a lei dos nós. O que é um nó? Um nó é uma conexão de dois ou mais elementos, dois ou mais componentes, certo? E o que diz a lei dos nós? Diz que o somatório das correntes no nó é sempre zero. O que significa isso? Nesse nó A, por exemplo, eu tenho uma corrente I entrando, ok? E aí ela está se dividindo num I2 e num I3, certo? Então, pela lei, segundo a lei de Kirchhoff, o que ela diz? O somatório disso é igual a zero. Portanto, I vai ser igual a I2 mais I3. É bem lógico, Porque todos os elétrons que estão entrando nesse ponto, eles têm que sair. O elétron não se perde, nem se cria. Então, ele entrou num ponto, tem que sair. Então, a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem, segundo a lei de Kirchhoff. Ok, pessoal? Bom, então, como eu falei antes, primeiro passo, verificar se o diodo está polarizado reversa ou diretamente. Se o diodo está polarizado diretamente, como a gente viu, qual é a tensão em cima dele? Diodo polarizado direto, qual é a tensão em cima dele? Zero.
0. Então aqui eu tenho que VD é 0, certo? Então isso já me ajuda a calcular o resto, né? A tensão da fonte vai ser apenas a tensão da resistência R mais a tensão da resistência equivalente, ok? Mas como é que eu acho VR e V é equivalente 2? Eu acho através da corrente. Tenho que então encontrar o valor da corrente. E como é que eu encontro o valor da corrente? Através da lei de Ohm. Lei de Ohm me diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Mas qual resistência? Muita atenção a isso, pessoal. A lei de Ohm só vale num componente. Eu não posso misturar tensão numa resistência, né, com corrente em outro lugar. Não dá, tem que ser num componente. Numa resistência, a lei de Ohm vale. Ok? Então, para achar a corrente, eu tenho que utilizar a resistência equivalente. Achei a resistência equivalente, agora eu tenho que a tensão na resistência equivalente é a própria tensão da fonte. E aí eu tenho o valor da corrente. Agora sim eu posso obter o valor das tensões nos outros componentes. Como eu tenho a corrente aqui, qual vai ser a tensão VR? Tensão que está em cima da resistência? R vezes I. Eu acabei de encontrar o valor de I, certo? O valor da resistência é um valor conhecido. Então a tensão aqui em cima vai ser corrente vezes a resistência. E aí eu encontrei então esse valor aqui, V de R. Ok? Como é que eu encontro o valor da tensão aqui embaixo? E agora tem vários caminhos para encontrar esse valor. Posso tanto multiplicar a corrente pela resistência equivalente, como posso simplesmente, já que eu já tenho o valor de VR, fazer a conta que V menos VR vai dar esse valor. E aí eu chego, né, no valor da tensão em cima dessa associação de resistores. Alguma dúvida aí, pessoal? Sei que isso é bem básico para vocês, né? Mas não é nenhum demérito alguém ter alguma dúvida. Ok? Então, bom, com isso, né, em mente, a gente pode resolver agora qualquer circuito, quaisquer circuitos que apareçam, né? Se o diodo aqui estivesse no outro sentido, como é que funcionaria? Eu ia conduzir, então não tem nada. Agora eu tenho mais no cátodo e menos no anodo. Portanto, o diodo está polarizado reversamente. Se o diodo está polarizado reversamente, qual é a corrente? Morre no ramal inteiro. Corrente zero. Ok? Se a corrente é zero, agora qual é a tensão VR? Zero. Porque VR é I vezes R. Se I é igual a zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então agora o VD não é mais zero, o VR é zero. E o VR equivalente 2,3 é quanto? Zero também, porque a corrente é zero. Agora eu tenho que essa tensão é zero. Portanto, quanto que vale o VD? O valor da fonte. Tensão da fonte. VD vai ser igual a V. Então a tensão em cima do diodo agora é a tensão da fonte. Entenderam? Então eu consigo calcular correntes e tensões em qualquer circuito. Ok, pessoal? Bom, posso apagar isso aqui? Para que serve esse componente que a gente está estudando? O diodo. O diodo para que serve? A gente já viu que ele é um componente que conduz num sentido, não conduz num outro sentido. Certo? Então ele serve para várias aplicações em eletrônica.
certo? Para condicionar sinais, diodos de sinais, ou uma aplicação muito importante, que é converter tensão alternada em tensão contínua. De novo, a gente precisa voltar lá para os conceitos de eletricidade. Qual é a diferença de tensão alternada para tensão contínua? Tensão contínua é essa que a gente acabou de ver aqui, é uma tensão fixa, um valor fixo, né? Portanto, ela produz uma corrente constante, uma corrente contínua. Só que isso não ocorre na maioria dos geradores. Como é que é um gerador de eletricidade? É uma bobina, um fio, né, que está se movimentando num campo magnético, está girando num campo magnético. E isso produz tensão elétrica. Só que essa tensão não é o mesmo valor sempre, ela está variando, ok? Como é que é essa variação, né? Como é que é essa tensão alternada ou corrente alternada? Por que alternada? Se está alternando é porque ela está mudando de sentido. Ora está num sentido, ora está num outro sentido. Ok? Para que a corrente mude de sentido, a tensão tem que mudar de polaridade. Ok? Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Dá pausa aí para nós.